Um outro significado para o verbo aspirar, nós vamos ver essa frase aqui. O funcionário aspira ao cargo do chefe. Esse aspirar agora não é no sentido de inalar, ele não vai lá cheirar o cargo do chefe, não é assim? Nesse contexto, o aspirar significa deseja, almeja, quer, busca, não é assim? Nesse contexto, veja que o verbo aspirar, ele tem um complemento, mas o complemento agora é preposicionado. Nós sabemos que ao é a junção da preposição a mais o artigo o. Tanto é verdade que se eu fosse substituir ao cargo do chefe por um pronome, eu já não poderia usar mais o o. Nós sabemos que o, a, os e as, quando complementos verbais, eles são sempre objetos diretos. Nós podemos fazer o funcionário aspira a ele. Alguém vai me perguntar, professora, mas não pode ser lhe, não? Lhe pode ser objeto indireto? Pode sim. Lembra que quando objeto indireto, a gente pode usar o lhe, o lhes, ou o pronome ele, ela, eles e elas, precedido, antecedido de preposição. Acontece que existe uma ressalva. Você pode, não sei se você se lembra, se não se lembra, vai lembrar agora, que o lhe só pode ser usado para substituir pessoa. Por exemplo, dei o presente à garota, dei-lhe o presente, o lhe substituiu ao garota, não há problema nenhum. Mas, nessa construção, cargo não é pessoa, então o pronome mais adequado seria usar a ele, a ela, a eles, a elas. Nesse caso, a ele, já que cargo é masculino singular. Vamos dizer que esse verbo aspirar, nesse sentido, ele é considerado um verbo transitivo indireto, já que o seu sentido transita para outra palavra e essa palavra é regida, antecedida de preposição. Um outro verbo importante seria o verbo assistir. Nessa frase, as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. Esse assistir não está no sentido de ver, de presenciar. Quando eu falo as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos, seria dar assistência, auxiliar, prestar socorro, ajuda, não é assim? Talvez não melhore a palavra prestar socorro nessa frase, mas é sentido de dar assistência. Esse verbo assistir, no sentido de dar assistência, ele pede um complemento sem preposição. Se eu fosse trocar esse os idosos por um pronome, eu diria as empresas de saúde negam-se a assisti-los. Alguém lembra por que aconteceu esse L aqui? Vocês se lembram que quando o verbo termina em R, que é a letra mais bonita do alfabeto, S ou Z, eu corto a terminação e acrescento o L ao pronome o, a, os e as. Chamar a garota, chamá-la. Fiz o exercício, filo. Quis o queijo, quilo. Estranho, não é? Mas sim, quilo. Nessa construção, eu sei que o verbo terminou em R. Portanto, eu cortei a terminação e acrescentei L a esse pronomezinho aí. Eu sei que nessa construção, o verbo assistir, ele foi usado como transitivo direto. O verbo assistir no sentido de prestar ajuda, de dar assistência, de auxiliar, ele pede um complemento sem preposição. Agora, nós temos outros sentidos para ele. Quando eu coloco assistir a um ótimo filme, esse assistir não é mais prestar ajuda, dar assistência, mas é presenciar. Cuidado, viu, gente? Esse verbo cai muito. Por que ele cai demais? Porque o verbo assistir, nós usamos como uma regência fora do padrão. Como o verbo assistir é sinônimo de ver, e embora eles sejam sinônimos, eles apresentam regências distintas, a gente acaba usando de um jeito só. Vou apertar a tecla SAP, vou traduzir. Quando eu falo, vi um filme, veja que esse verbo ver, ele pediu um complemento sem preposição. Por associação, a gente diz assistir um filme. Acontece que a norma diz que o verbo assistir, quando ele está no sentido de presenciar, de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Eu construiria aqui assistir a ele. De novo, eu não posso colocar assistir-lhe, porque ótimo filme não é pessoa. Vou dizer, então, que o verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver, é um verbo transitivo indireto. Então, nós já temos dois sentidos. Sentido de dar assistência, transitivo direto, o médico assiste o paciente. Sentido de presenciar, eu assisto ao filme. Agora, vamos para um terceiro sentido. Um outro sentido para o verbo assistir, pouco usual, mas é possível, está normatizado, seria esse aqui. Qualquer pessoa sensível gostaria de assistir em Siena ou Toledo. Esse assistir nós não usamos, mas ele tem o sentido de morar, de se estabelecer. Nessa construção, diz a gramática que o verbo ele é considerado intransitivo.
Tudo bem, eu concordo com vocês que ninguém normal vai fazer uma frase. Qualquer pessoa gostaria de assistir, ponto final. Acontece que isso ainda é uma arbitrariedade da gramática. Nós já temos questionamentos a respeito disso, mas a gramática ainda tem essa definição. Vocês concordam que em Siena ou Toledo indica lugar? Significa circunstância de lugar? Lá atrás, na aula de advérbio, nós aprendemos que que lugar é um advérbio, é uma circunstância. Se ele é um advérbio, nós também definimos que o advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Mas lá na frente, quando a gente estudou os termos da oração, nós vimos que adjunto é termo acessório. Então, para justificar esse tanto de informação que a gramática já fez ao longo aí das suas definições, acaba que ela diz o quê? Que o verbo é intransitivo. Se ela considera em Siena um lugar, se lugar é advérbio é adjunto adverbial, e adjunto adverbial é acessório, só me resta dizer que esse verbo tem sentido completo, que o sentido dele não transita para outra palavra. Ou seja, eu assisto em BH, eu moro em BH. Agora, diferentemente, seria de eu assisto em BH ao filme e tal. Aí o assistir seria sentido de ver, presenciar e, portanto, teria outra regência. Um último significado seria esse, que é mais comum do que o anterior. Assiste ao diretor o dever de ajudar. Ora, quem que é o sujeito de assiste, queridos? Não é diretor, porque diretor tem a preposição. Se nós fôssemos fazer a análise dessa frase, a gente saberia que o dever de ajudar assiste, cabe, compete, é do diretor. Daí eu vou dizer para vocês o seguinte: assiste é o verbo, não é? Ao diretor completa o sentido do verbo. Se eu fosse substituir esse substantivo por um pronome, eu colocaria assiste a ele. Nesse caso, poderia ser assiste-lhe também, já que ao diretor seria uma pessoa. Aqui eu tenho uma construção de um verbo transitivo indireto, ou seja, o verbo assistir apresenta 4 regências distintas para 4 sentidos distintos. O médico assiste o paciente, verbo transitivo direto, dá assistência, presta socorro, ajuda. Eu assisto ao filme, verbo transitivo indireto, ver, presenciar. Eu assisto em Belo Horizonte, moro, verbo intransitivo, já que em Belo Horizonte é considerado um lugar. E assiste ao diretor o dever de ajudá-lo. Assiste como cabe, compete, é do diretor, também um verbo transitivo indireto. Distinguir o verbo assistir no sentido de compete e no sentido de ver é só a frase. Assistir ao filme, vejo. Assistir a mim, o dever disso, seria cabe, compete, é meu esse dever. Um outro verbo importante aí seria o verbo chamar. Eu coloquei aqui todas as regências possíveis, todas as possibilidades para se construir essa frase. Mas eu quero só que vocês agora lembrem-se de 2 coisas. O verbo chamar, ele pode ser considerado, na sua acepção comum, convocar ou invocar. Parece que é a mesma coisa, mas não é não. Se eu viro para você e falo assim, chamei o João para a festa, convoquei. Ô João, vem para a festa, não é? Agora, chamar pelo João não é a mesma coisa. Eu me lembro de uma música do Chico que é Atrás da Porta, não é? Se vocês não conhecem, eu não vou cantar, porque aí seria muito mico aqui na gravação. Na aula, isso fica perdido. Na gravação, pode ir para o YouTube, não dá certo. Mas vocês vão procurar essa música, Atrás da Porta, e essa música é a história do abandono de uma mulher. A mulher tá lá e tudo, apaixonada pelo cara, e o cara vai embora. E deixa a mulher arrasada, destruída, abandonada no chão, jogada às traças. Quando ela fica lá atrás da porta, implorando pela volta do cara, você acha que ela chama o homem ou chama pelo homem? Ela chama pelo. É uma atitude de desespero. Não que você chame por só no desespero, mas chamar por, a pessoa não precisa de estar no momento, entende? Eu chamei por Deus. Não quer dizer que eu liguei para ele, Deus, vem cá. Não é isso. Na verdade, eu invoquei. Eu pedi o auxílio. Seriam diferentes as 2 construções. Então, embora pareça a mesma coisa, convocar e invocar, elas são distintas. Ou, pelo menos, elas têm significados locais distintos. Quando eu falo, por gentileza, vá chamar sua prima. Nessa construção, por favor,
vá chamá-la. Nessa construção aqui eu tenho o verbo chamar no sentido de convocar. Ora, chamei o João, chame sua prima. Eu estou convocando esse verbo nessa construção. Ele é um verbo transitivo direto. O primeiro sentido para o verbo chamar, chamei o João para a festa, vá chamar sua prima, chamei papai para almoçar aqui em casa. Nessas construções, o verbo chamar ele tem um complemento direto e o significado dele é convocar. Esse outro significado, ele chamou pelo pai, o significado de invocar. Nessa construção, ela chamou pelo pai. Nessa construção, eu não tenho mais convocar. Não é que ela ligou para o pai dela e convocou para ele ir à casa dela ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, ela invocou o pai. Não quer dizer nem que ele esteja lá dentro da construção, dentro do mesmo universo. É a situação que eu disse. Olha, eu chamei o garoto, agora eu chamei por Deus. Nessas construções, chamar o garoto, convocar, chamar por Deus, invocar. Nessa frase aqui, o verbo chamar é um verbo transitivo indireto. Então, nós já temos dois sentidos. Chamar alguém, convocar. Ou chamar por alguém, invocar. Na primeira estrutura, ele é um verbo transitivo direto. Na segunda estrutura, ele é um verbo transitivo indireto. Tem a preposição por.